importante a gente falar um pouquinho sobre os indexadores. O que seriam os indexadores? Seria aquelas taxas de referência para a gente comparar em relação para a gente estar ganhando dinheiro ou perdendo, né? E dos indexadores mais importantes, que nem você deu o exemplo do McDonald's e da inflação, né? Normalmente a inflação que a gente normalmente utiliza dentro do mercado financeiro seria o IPCA, que é o Índice de Produto Consumo Amplo, que esse índice que ele faz uma cesta de vários produtos que a gente consome no nosso cotidiano, né? Para a gente poder saber quanto que teve de alteração em relação aos valores, aos produtos que a gente utiliza. E dentro do mercado financeiro, a gente usa muito esses indexadores, que no caso é o IPCA, e principalmente também a taxa Selic, que é a taxa Selic, que é essa taxa de referência, né, que o governo brasileiro nos informa a cada 45 dias. Hoje a taxa Selic está 4,25. Se eu não me engano, agora acho que é dia 2 ou dia 3 de agosto vai ter a nova reunião do Cupom, que o Cupom é um órgão dentro do Tesouro do Banco Central, na qual que a reunião da economia do Brasil faz uma reunião para saber se vai subir ou não. Pela expectativa do mercado, que eu já percebi parece que a nossa taxa vai subir de 5% a 5,25%. Isso quer dizer o quê? E a inflação ainda tem mais um caminho ainda, possivelmente, dos preços ter uma alteração aí. Então, quando a gente está falando, quando você está falando de pré-fixado, pós-fixado, tá certo? Então, são esses ativos aí que a gente tem que saber relacionar com os indexadores, que é o IPCA+, que é o Índice de Produto Consumo Amplo, que eu falei que é em relação à inflação, e a taxa Selic, que é a taxa de referência que o governo informa. Lembrando que essa taxa Selic é uma taxa que o governo informa como parâmetro para as instituições financeiras, os bancões, né? As financeiras estão ofertando dinheiro aí no mercado de um modo geral, através de financiamento aí de veículos, de casas, tá certo? E os bancos utilizam isso também como referência para ofertar os ativos dentro dos bancos, como, por exemplo, o CDB, que, na verdade, eles usam o indexador chamado o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. O governo usa o Selic e os bancos usam o CDI, que basicamente é igual à taxa Selic, para a gente poder ter uma referência de quanto que o banco vai nos pagar, ou de uma corretora, em relação ao dinheiro que não vai aportar. E aí você pode falar, então, um pouquinho aí sobre esses ativos aí que você selecionou para poder a gente falar aí, que eu acho muito importante. Então, como eu havia mencionado, o prefixado, você mesmo já citou aí, ele remunera, né? E você tem um conhecimento dessa remuneração no momento da compra, né? E para isso você tem que carregá-lo até o vencimento. Por quê? Se você tirar antes do vencimento, pode ser que esse preço oscila. Vamos dar o exemplo lá do Tesouro, né? O Tesouro prefixado 2024, 2026. O que acontece? Essa taxa, ela oscila ao longo do tempo. E os investidores, eles negociam esses títulos dia a dia com essa variação de valor. E isso faz o seu título oscilar. Se você não carregar ele até o final, pode acontecer de você ter uma perca aí com relação aos pré-fixados. Mas tem aí lá também os pós-fixados, né? Os pós-fixados, eles, que a gente também tem aí o exemplo do Tesouro Selic e do CDI, do CDBs, né? Os CDBs, como você já colocou aí, eles geralmente rendem 100%, 110%, 120% do CDI. E esses títulos, você só conhece a remuneração dela no final do contrato, né? No vencimento do ativo. Então, é mais ou menos isso, né? Então, você pode ter como exemplo aí desses pós-fixados o Tesouro Selic e os CDBs, né? Sim, só lembrando aí que você está falando, né? É interessante o que você falou aí, porque você não tem o valor final correto. Até porque ele é pós, né? Porque a taxa Selic, como eu disse para você anteriormente, é uma taxa que ela pode mudar a cada 45 dias. Vai depender do que o governo determinar essa taxa. E em cima dessa taxa que os bancos também fazem a correção.
Então, você não consegue fazer uma estimativa, o valor futuro, calcular o valor futuro lá na frente, por causa desse detalhe. Ao contrário, quando você citou aí do tesouro pré-fixado, que é já uma promessa que normalmente, a gente está falando do tesouro nacional, basicamente do tesouro pré-fixado, né? Na qual ele já dá uma o governo já promete para você de antemão aí que ele vai te pagar 9%, 10% ao ano. Então, independente se a taxa Selic subir ou descer, o governo já promete pagar para você essa taxa. Mas voltando aí nos CDBs aí, que você está falando no banco aí, existe também outros tipos de ativo em relação aos investimentos de renda fixa, né? Porque tem alguns que são isentos de imposto de renda também, né, Ed? Sim, exatamente. Mas aí, ô Marcos, só para concluir com relação às três categorias que eu citei no início, tem ainda os indexados, né? Aos índices. Então, mas antes de falar deles, eu gostaria aqui de deixar uma reflexão para a galera aí, pessoal, Então, o pessoal está que chegando aqui, ó. Finanças de Cada Dia já chegou, a Camila também já chegou, o pessoal está atento aí, ó. A responsabilidade. sejam bem-vindos aí, pessoal. Então, a reflexão que eu deixo é o seguinte, independentemente de que você vai criar sua carteira, você tem que ter uma estratégica muito clara, sabe? São três pontos básicos que eu utilizo para poder criar uma carteira assim, consolidada. Você ter uma estratégia clara de investimento, você manter a calma, né, na hora do estresse do mercado ali, porque o mercado ele tem esses estresses e a euforia. E aí, no momento de euforia, você tem que manter o pé no chão, né? Para não fazer aquele efeito manada, né? Do famoso Maria vai com as outras, né? Você vai Exatamente. lá porque o mercado está naquela euforia, você vai lá e vende ou compra no momento errado. Então, são esses três tipos de base que eu faço aí para poder ter uma carteira bem consolidada e obter rendimentos aí ao longo do tempo.